Trabalhando com o JavaScript, nós vamos trabalhar muito com funções. Então, a gente precisa saber trabalhar com os vários tipos de formatos de função. Então, eu vou criar aqui uma função de média simples, function, chamada de media, e ela vai receber, então, aqui um número 1, um número 2, tá? E aí eu posso especificar aqui, ó, receberá esse número no 1, que ele tem o formato, o tipo de número, num 2 também, que é do formato de número, e também ela retornará um número. E aqui, então, vamos fazer, então, return, para essa função, então, ela retornar um valor, e nós vamos fazer, então, num 1 mais num 2 dividido por 2. Nossa função foi criada, e agora nós precisamos acessar essa função. Então, eu vou fazer aqui, criar uma variável chamada letResult, que ela vai receber o resultado, então, de mídia, por exemplo, no valor 45 e também no valor 90, ponto e vírgula. E agora vamos mostrar esse resultado, console.log, e aqui o resultado result. Transpilando o código, agora sim ele apresentou o resultado, 67,5. Mas é muito, então assim, trabalhar com funções em JavaScript, perdão, em TypeScript, JavaScript também seria da mesma forma, é bem simples. É claro que aqui em TypeScript eu estou especificando os tipos, também funcionaria se eu não especificasse os tipos. Mas é muito importante saber trabalhar com funções chamadas de arrow function, que são funções de seta que elas foram criadas para facilitar, então, a nossa vida. Então, por exemplo, eu vou deixar essa função aqui, vou comentá-la, e eu vou criar aqui uma nova função, utilizando, então, esse formato de arrow function. Então, como que eu criaria essa função? Por exemplo, seria assim, ó, let media. Então, eu estou criando uma variável que ela vai receber o valor de uma função igual, então, vai receber aqui, então, o num 1 vai receber, então, num 1 e num 2, que são do formato de números. E aqui eu coloco, então, um igual e um maior, na verdade, que é uma seta, né, para eu especificar o que essa função, de fato, ela vai fazer. E aqui, então, eu coloco, ela vai, então, retornar, return, vou até copiar aqui. Return, número 1 mais número 2, barra 2. Então, o que eu estou fazendo aqui, perceba, isso aqui é uma função, eu posso colocar aqui também o valor que ela vai retornar, número, number. Então, aqui, olha só, se você pensar, é basicamente a mesma coisa que foi feito aqui, só que eu tirei o nome de function, na verdade, e aqui, olha, depois do número do retorno, eu coloquei, então, um igual e um maior, que é uma seta, para ele, então, aqui dentro tem o corpo de uma função, tá? E aqui, então, para eu acessar é da mesma forma, eu vou transpilar esse código e vamos ver, então, o resultado. Você deve estar pensando, poxa, mas parece que mais complicou a minha vida, né? Mas esse arrow function é muito importante você entender, ó, o resultado deu o mesmo. É muito importante você entender, porque, na verdade, de fato, ele facilita bastante. Por exemplo, aqui, eu posso colocar essa função de forma mais simples. Olha, eu vou tirar aqui o número, se não quisesse especificar os tipos. Tirei o retorno também. Então, aqui, olha, eu tenho isso aqui é uma função. Outra coisa ainda, eu posso tirar isso daqui, olha, porque, na verdade, quando ela só tem um retorno, quando ela só tem vamos dizer assim, um comando dentro dela, eu posso colocar dessa forma. Então, esta é uma das vantagens de se utilizar arrow function. Então, olha só, em uma linha, eu especifiquei aqui uma função, a função de média, que é a função de média, então, essa de fato é a função, isso daqui são os parâmetros que serão recebidos por esta função, e aqui é o que essa função irá fazer e também o que ela já irá retornar. Se eu compilar, você vai ver que ela vai funcionar da mesma forma tranquilamente. Vou atualizar aqui, deixa eu ver se isso já compilou, e ela também, então, resolve da mesma forma. Também pode ser que existam arrow functions que, na verdade, elas não recebam nenhum parâmetros. Como que elas funcionariam? Por exemplo, eu vou criar aqui let present igual. Será uma função apenas para mostrar no console alguma coisa. Console.log.
eu quero que seja apresentado aqui no console.log mídia. Mídia 6,10. Então, perceba o que eu estou fazendo aqui. Até vou tirar isso daqui, mas eu preciso chamar essa função, né? Então, aqui eu vou dar um console.log present. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu só criei uma função chamada média, né? Que ela vai retornar, então, esse valor. Aqui, então, eu criei uma função de apresentar, que ela está da mesma forma, só que aqui ela não precisa receber nenhum parâmetro. Então, por isso eu coloquei apenas os parênteses. E depois, então, da seta, eu coloco o que essa função irá fazer. Se ela fosse fazer mais de uma coisa, eu colocaria, então, aqui, ó, as chaves, e dependendo se ela... E no final eu colocaria o return se fosse necessário. E agora, assim, no console.log, eu estou chamando a função present. Vamos transpilar, então, essa função e ver aqui o resultado. Ah, sim, porque na verdade eu chamei a função. Eu preciso colocar aqui no present, na verdade, colocar, né, que ela é uma função. Então, eu coloquei abre e fecha do parênteses. Transpilo novamente a função. Agora sim, então, eu tenho o valor aqui 8 sendo apresentado para o usuário. Com relação às estruturas de repetição, que é o laço for, o laço while, o laço do while, então, assim, é a mesma forma que você trabalhou em outra linguagem de programação. Então, eu não vou abordar aqui. Também com relação às estruturas condicionais, o if, else, o else if, o switch é a mesma coisa. Então, eu só vou mostrar aqui um operador diferente, chamado de operador condicional ternário. Então, ele é uma forma de nós fazermos uma checagem, um if e else, de forma bem fácil. Então, aqui eu vou apagar esse resultado, e aqui eu vou colocar um console.log, então, que eu quero fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada letHour. Vou colocar aqui uma constante, né? Const hour, que é do tipo número, ela vai receber o valor de 18. E aqui eu vou fazer o que, então? Aqui eu vou pegar, então, essa variável hour, eu quero fazer uma checagem. Se ela for menor que 18, então eu vou colocar aqui outro valor, né? 15. Se ela for menor que 18, eu vou responder, então, bom dia. Se não, se então quer dizer o contrário, se ela for maior ou igual a 18, eu vou responder, então, boa noite. Então, olha só, isso já vou transpilar porque ele demora um pouquinho. Essa é uma forma simples de nós fazermos uma checagem, um if e else. Então, aqui eu coloco o que eu quero checar. Então, eu quero checar se a hora é menor do que 18. Então, se essa condição ela for verdadeira, eu vou executar isso. Se essa condição, então, ela for falsa, depois dos 2 pontos, então, eu tenho que será realizado. Então, é uma forma simples de a gente fazer um if e else. Vou verificar aqui. Bom dia, então, porque ali eu defini, então, que é menor, que é igual a 15. Vou colocar aqui a hora como 20. Transpilar novamente, agora ele deve mostrar, então, um boa noite. Boa noite. Então, esse daqui é o operador condicional ternário muito utilizado. Se você preferir não utilizá-lo porque você acha o formato tradicional mais simples, tudo bem. Mas perceba que em muitos códigos você pode encontrar esse operador, então é muito importante que você saiba o que de fato ele faz. Assim como o arrow function. Você não é obrigado a utilizar o arrow function, mas se você vê, saiba porque na verdade ele está ali como que funciona esse novo tipo, essa nova sintaxe, né? Então, nessas duas videoaulas, eu mostrei para você os conceitos de TypeScript e o que não foi apresentado, por exemplo, as estruturas de repetição, os operadores condicionais, os operadores de atribuição, eles são semelhantes ao que você viu ali em outra linguagem de programação. E outros conceitos que eles forem necessários, nós vamos vendo eles então à medida que nós formos aprendendo. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!